Eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. O objetivo aqui deste vídeo é finalizar o estudo sobre as deformações, né? Apresentando aqui especificamente o tema que relaciona, né, a integração entre o estudo das tensões e o estudo das deformações a partir das propriedades mecânicas dos materiais e da lei de Hooke. Tá? Então, o tema aqui desse vídeo é propriedades mecânicas dos materiais. Propriedades mecânicas dos materiais e lei de Hooke generalizada, tá? E lei Vocês viram, possivelmente, né, no curso de materiais e suas propriedades, o ensaio de corpos de prova, né, de diversos materiais. Por exemplo, o ensaio de corpo de prova, né, de aço, né, submetido à tração, ele tem uma caracterização da curva tensão-deformação, né, um material, né, vamos dizer assim, dúctil, mais ou menos com essa cara aqui que a gente vai mostrar, tá? Deformação, tensão. Então, a gente, durante o início, né, do ensaio, é basicamente assim, você tem um corpo de prova mais ou menos com essa configuração assim, alguma coisa assim, e você aplica o carregamento, tá? Ele é feito com essa situação assim um pouco maior que a da seção transversal, por conta, né, da gente não levar, né, vamos dizer assim, o efeito, né, da garra lá da máquina universal de ensaio para poluir os dados de ensaio. A gente garante isso também pelo princípio de Saint-Venant, né? Vocês podem até pesquisar sobre isso daí, né? E a gente vai aplicando uma dada força, né? E a partir disso daí, a máquina, né, que está ligada ao computador vai traçando uma curva, né, que pode ser representada por essa curva aqui por essa figura aqui que eu vou, né, desenhar. Então a gente tem aqui, à medida que eu vou aplicando o carregamento, vai surgindo aqui, né, essa curva de ensaio, né? Vamos dizer que a gente tem uma região que, se ao retirar o carregamento, eu recupero toda a deformação que foi imposta, ou seja, uma fase dita elástica, e se esse carregamento e descarregamento ele é regido por uma lei linear, então a gente tem uma fase aqui elástica linear, vai chegar aqui, né, um ponto, né, então aqui a gente denomina o sigma, vamos dizer assim, de proporcionalidade. Vai chegar um ponto, né, que esse carregamento e descarregamento ainda é elástico, mas não no viés linear, e tem uma curvinha aqui, né, não linear. Aí eu tenho aqui né, um ponto denominado de escoamento, que a partir desse valor de tensão, né, ao se descarregar, eu não recupero mais toda a deformação, né, que foi imposta, eu já entro na zona plástica aí do meu material. Então eu tenho uma fase aqui de escoamento, eu tenho uma fase aqui de, né, encruamento, ou seja, eu aumento, né, essa fase aqui de escoamento, o que é que acontece? Eu aumento a deformação sem o aumento da tensão. E na fase de encruamento, a gente tem um aumento da deformação com um aumento da tensão,
até esse ponto aqui, que é denominado limite de resistência, até a fase, né, a de ruptura, né? Então, a gente tem basicamente essa curva daqui sendo caracterizada, né, por uma fase, né, elástica, aqui, né, elástica. Aqui eu tenho escoamento, deixa eu voltar aqui, elástica. Então, aqui a gente vai ter essa fase daqui, a gente vai ter um escoamento. Até esse ponto daqui a gente tem uma fase, né, que é o encruamento. E essa fase aqui, é a fase, né, que a gente chama de extricção, daqui para cá, né? Extricção. A gente vai diminuindo a seção transversal. E daqui até a extricção, o que domina é a plasticidade. Então, a gente tem aqui a fase plástica, né? Então, basicamente, o comportamento de tensão e deformação, por exemplo, de materiais dúcteis, a gente tem, né, no caso aqui, aço, que é o que vocês fizeram, né? A gente tem basicamente todos esses elementos aqui, né, da curva tensão-deformação, a tensão de proporcionalidade, a tensão de escoamento, esse limite de resistência, né? Esse limite de resistência, né? Definido aqui, né? Um limite de resistência, ou tensão última, né? Limite de resistência. E a tensão de ruptura. Vocês fizeram possivelmente uma discussão em relação a isso daí, lá em materiais e suas propriedades, não é? Por que a tensão de ruptura, né, é menor? Tem um gráfico de engenharia, o gráfico, né, o real. Eu vou deixar isso, né, para que vocês pesquisem, porque senão o vídeo fica muito grande e a gente não termina esse tópico nesse vídeo, tá, ainda. E agora a pergunta que a gente faz é como relacionar, não é? Como relacionar, né, a deformação com a tensão. A gente vai aplicar aqui o princípio da superposição de efeitos, né? Vamos aplicar o princípio da superposição de efeitos. Então, a gente vai pegar, na verdade, aqui 3 situações, tá? A primeira situação aqui que a gente vai pegar é uma situação, né, tridimensional, né? A gente vai fazer essa condição para tridimensional, depois particularizar todas as nossas aplicações para o bidimensional, não tem problema nenhum. A gente vai pegar aqui um elemento, tá? Elástico, né, linear, porque se vale o princípio da superposição de efeitos, essa relação que a gente vai apresentar aqui é uma relação dentro do âmbito da elasticidade linear. E a gente vai aplicar aqui uma força na direção, né, x, e consequentemente, a gente nessa direção x, né, para essa situação 1, a gente vai ter um εx1, né, sendo gerado a partir de um σx, né, que vem do carregamento aplicado nessa direção x. Tá? Então, pela lei de Hooke, a gente consegue relacionar que σx vale o modo de elasticidade vezes a deformação, né, εx1, e por Poisson, a gente consegue também, né, relacionar as deformações na direção y e z
por essa expressão aqui, né? A gente já sabe que, que o Poisson é a razão entre a deformação transversal, que nesse caso é y e z, sobre a deformação longitudinal, que é o epsilon x1. Tá? E a propriedade é a mesma, tá? Isso daqui é a mesma para uma situação e outra. Agora a gente vai pegar uma situação 2, onde a gente vai ter o nosso sólido, né, elástico linear, sendo solicitado por uma carga na direção, né, y. No meu sistema, só vou colocar aqui, ó, x, y e z. Ou seja, a deformação agora longitudinal é o epsilon y. Então, eu vou aplicar um P nessa direção, e eu sei que pela lei de Hooke, eu sei que essa carga P vai me provocar um sigma y, ou seja, uma tensão na direção y, e eu sei que nesse caso o sigma y se relaciona com a deformação, né, na direção y, dado pelo carregamento 2. E por Poisson, eu relaciono essa medida de deformação longitudinal com a deformação, né, transversal na direção y e na direção z. Então, aqui a transversal, epsilon z2 dividido pelo epsilon y2, que é a longitudinal. Então, a longitudinal passa a ser a y e as transversais, quando eu, né, aplico P, eu tenho um alongamento nessa direção e eu vou ter um encurtamento na direção x e na direção z, respectivamente. Então, eu guardo essa condição. E uma situação 3 é uma situação onde eu tenho o mesmo sólido e o carregamento vai ser aplicado agora, finalmente, na direção z. Na direção z. Então, eu tenho um carregamento aqui, e aí eu tenho, nessa situação, um epsilon z3 sendo gerado a partir de um carregamento que me gerou uma tensão na direção z, esses elementos se relacionando pela lei de Hooke no unidimensional, e aquelas medidas de deformação, a relação entre a medida de deformação transversal, que nesse caso é a x e y, dividido pela longitudinal, que é a z, me dá o coeficiente de Poisson, menos o epsilon x3 sobre o EZ3, e o Poisson aqui também vai ser menos epsilon y3 sobre o EZ3. Olha só, quando eu tiver um sólido com carregamento na direção x, y e z, respectivamente, utilizando aqui o princípio da superposição de efeitos, eu vou ter que o epsilon x total vai ser o epsilon x1 mais o epsilon x2 mais o epsilon x3, ou seja, do caso 1, do caso 2 e do caso 3, separadamente. Por quê? Porque eu já sei que pelo princípio da superposição, numa condição do problema sendo elástico linear, eu consigo, né, eu consigo verdade, né, nesse princípio. Tá? Então, eu sei que o epsilon x1, na verdade, se eu olhar os desenvolvimentos que foram feitos, o epsilon x1, ó, o epsilon x1 aqui, ó, ele vai ser dado por quem? É o sigma x sobre o modo de elasticidade. Tá? Então, é isso que eu vou colocar aqui agora. É o sigma x sobre o modo de elasticidade. O epsilon x2, na verdade, ele vai ser dado, pelo Poisson, né, vezes o epsilon y2. Só que quem é o epsilon y2 é o sigma y dividido pelo modo de elasticidade. Então, vamos colocar aqui. Tá? Então, eu sei que o epsilon x2 é menos o Poisson, o epsilon y2, e o epsilon x3, na verdade, é o Poisson menos o epsilon z3.
E como eu falei, o epsilon y2, na verdade, vai ser o sigma y dividido pelo módulo da elasticidade, e o epsilon z3, na verdade, é o sigma z sobre o módulo da elasticidade. Finalmente, a gente chega na expressão clássica da lei de Hooke generalizada, escrita dessa forma aqui, ó. Menos o Poisson, sigma y sobre o módulo da elasticidade, mais sigma z sobre o módulo da elasticidade. De forma similar, eu consigo definir que o epsilon y, na verdade, é o sigma y sobre o módulo da elasticidade. Sigma y sobre o módulo da elasticidade menos o Poisson vezes sigma x sobre o módulo da elasticidade mais sigma z sobre o módulo de elasticidade. E, finalmente, o epsilon z ele é dado por sigma z sobre o módulo da elasticidade menos o Poisson sigma x sobre o módulo da elasticidade mais o sigma y sobre o módulo da elasticidade. Então, veja que a gente fez a relação entre as medidas de deformação linear específica e as medidas de tensão normal, né? Ou seja, as tensões normais elas são responsáveis exclusivamente por quantificar a variação de volume no meu corpo, e por isso que elas se relacionam com as deformações normais, que têm também essa mesma condição. E a relação entre a distorção e o cisalhamento? Ele é obtido num viés muito similar. Existe um ensaio, não é, onde a gente consegue caracterizar, não é, essa relação tensão-deformação no cisalhamento, não é, onde a gente consegue definir, não é, uma propriedade do material. Essa propriedade do material aqui é o G, que é o módulo de elasticidade transversal, e na verdade o tal é o G, né? É o G vezes o gama, né? Ou seja, tangente aqui, tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que a gente chega nessa expressão aqui, tá? Então, a gente consegue, na verdade, para o problema elástico linear, no caso do tridimensional, definir o gama de xy como o tal xy dividido pelo módulo da elasticidade transversal, o gama de yz é o tal yz pelo módulo da elasticidade transversal, e, finalmente, o gama de xz se relaciona com o tal xz pelo módulo da elasticidade transversal. Uma relação interessante entre o módulo da elasticidade longitudinal e transversal, né, pode ser provada pelo seguinte desenvolvimento. Na verdade, a gente sabe que o G ele é o E2, 1 mais Ni, tá? Mais coeficiente de Poisson. Mas como é que a gente consegue provar isso daí? A gente vai pegar a situação de cisalhamento puro para provar essa situação. Cisalhamento. Então, a gente já sabe que na condição de cisalhamento puro, né, por exemplo, representado por essa situação aqui, ó, eu tenho um cisalhamento aqui de tal, e eu vou caracterizar aqui o círculo de Mohr, né? Isso aqui eu estou falando anti-horário, B0 tal horário, e o centro é 0, 0. Eu sei que o círculo de Mohr para o cisalhamento puro é um círculo, né, com centro na origem, né? Ou seja, eu tenho o centro aqui na origem. Aqui é anti-horário, aqui é horário. Então, eu vou ter o ponto A aqui e o ponto B. Isso aqui valendo tal no máximo. E, né, defasado de 45 graus, aqui eu vou valer tal, né, o sigma máximo, e aqui eu vou valer menos tal. Tudo bem?
Então, eu sei aqui, ó, que o sigma 1 nesse problema vale tal e o sigma 2 ele vale menos tal. No problema bidimensional, o epsilon-x, né, ele fica, né, com essa cara, ele fica com essa cara daqui, ó. Ele fica com essa cara daqui. Eu não tenho mais o z, né, essa parcela aí de z. E se essa expressão ela vale para o sistema xy, ela vale para o sistema 1, 2, porque o sistema 1, 2 também ele é perpendicular, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu posso substituir essa relação aqui, ó, por essa expressão aqui, ó. Nesse problema daqui, não é? O sigma 1 é o tal e o sigma 2 é o menos tal. Então, essa expressão aqui, ela fica dada, né, por tal sobre E mais Poisson tal sobre E. Né? E aí, essa expressão, a gente chega nessa relação aqui, ó. Epsilon 1, ele vale tal 1 mais ni dividido pelo módulo de elasticidade. Ora, o cisalhamento puro, não é? Ele vai me provocar também somente distorção angular, que no caso do círculo de Mohr, né, das transformações de deformação para uma condição de cisalhamento puro, eu vou ter esse círculo daqui, ó. Né? Ou seja, essa situação aqui, ela vai me provocar um gama sobre 2 aqui para baixo, né? Um gama sobre 2 específico aqui para baixo, que, né, se relaciona com essa tensão aqui, e um gama sobre 2 negativo aqui para cima. Tá? E, consequentemente, esse epsilon 1 daqui, ele vale gama sobre 2. Então, é justamente isso que eu quero. Né? Esse epsilon 1 daqui vai virar gama sobre 2 e a gente chega na prova, né, que a gente queria mostrar. Por quê? Porque, na verdade, o G é a relação entre o tal e o gama. Então, essa relação fica sendo dada por essa expressão aqui, ó, que me caracteriza o módulo, né, que a gente chama o módulo de elasticidade transversal, como a gente tinha mostrado, tá? Então, a gente finaliza aqui esse resumo teórico do estudo das deformações e a gente se encontra nos momentos síncronos para fazer a aplicação desses tópicos teóricos, tá? Até o próximo vídeo.